apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória agora na vida dos teus filhos que vão me assistir, que vão me ouvir aqui na igreja, pela internet, em rede mundial, em qualquer lugar da face da terra, onde o teu filho está assistindo e ouvindo a tua palavra nesse momento. Eu rogo, Senhor, por esta ovelha, para que o Senhor manifeste a sua glória e revele a tua graça, revele a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para que a vida de Cristo, a vida de Deus, se manifeste também a eles, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. A você que me assiste agora pela internet, você que me assiste agora através do Facebook, eu oro para que a revelação lhe seja dada, para que o perfeito entendimento espiritual, para que a revelação da palavra de Deus lhe seja dada, para a glória de Deus, em nome de Jesus, para a sua completa e perfeita edificação. Você pela internet, lembre, guarde essa palavra. Eu quero ser o seu pastor, eu quero te ensinar a palavra de Deus, eu quero orar por você, eu quero edificar sua vida, sua família, e isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Vamos saudar o Senhor com palmas. Glória a Deus. Podem se assentar todos aqui no Ministério Graça e Apostolado. O Ministério Graça e Apostolado está situado aqui em Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Acesse o nosso site graçaeapostolado.com e você vai ver como chegar aqui no ministério. Tem um link no nosso site, localização. Então você clica nesse link, localização, vai ter um mapa do Google que vai te explicar, te ensinar como chegar no ministério de carro, de ônibus, de trem, de metrô. Facinho, tá? Ministério Graça e Apostolado. Através do nosso site, você pode ouvir várias mensagens e assistir a várias ministrações, tá? graçaeapostolado.com. Acesse também o nosso novo site, o mais novo site, bibliamga.com. Uma Bíblia em graça, explicando as 14 cartas do apóstolo Paulo, explicando, separando a lei da graça, livros históricos, sã doutrina. Acesse bibliamga.com, uma Bíblia em graça. Mais uma salva de palmas ao Senhor por esse mover que está em nosso meio. Glória a Deus. Ovelhas, hoje eu quero, aliás, antes de ministrar a palavra, te falar algo. Eu quero, hoje é dia 26, não é isso? 27, hoje é 27 de outubro de 2013. Eu quero dar glórias a Deus pela vida do apóstolo Pedro Inácio, que esteve aqui no Ministério Graça Apostolado de Santo André, dia 23 de outubro, quarta-feira, e dia 26, que foi ontem, sábado, 23 e 26 de outubro, o apóstolo Pedro Inácio esteve aqui no Ministério Graça Apostolado. Então eu quero dar glória a Deus pela vida deste homem de Deus. Eu reconheço como homem de Deus, como apóstolo da graça, e eu oro agora em nome de Jesus, para que Deus multiplique a sabedoria e o entendimento, e lhe dê toda a provisão e prosperidade. Assim também para o seu ministério, lá no Rio de Janeiro, Ministério Restituição. É um ministério em graça, é um apóstolo em graça, que tem o meu apoio e a minha aprovação. Glória a Deus pela vida do apóstolo Pedro Inácio, que esteve aqui no Ministério Graça Apostolado, dia 23 e 26 de outubro. Quem reconhece, aplaude ao Senhor comigo. Glória a Deus pela sua vida, apóstolo. Este é o dia, hein? Ovelhas, abram suas Bíblias em Atos capítulo 5. O assunto de hoje deste apostolado, graça
uma nova vida. Quem recebe essa palavra? A graça é uma nova vida. Não tem como a pessoa dizer que está em graça vivendo na velha vida da lei, na velha vida da carne, de impiedade, de mentiras, de hipocrisia, de falsidade. Diga comigo, graça, uma nova vida. Atos 5, verso 17. Eu tenho alguns textos para ministrar nessa noite. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Atos capítulo 5, verso 17 diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele com quem? Com Pedro. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, digam, um anjo do Senhor. Atos 5,19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Então você veja no verso 18, olha o verso 18. Lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública, na cadeia. Atos 5,19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide e apresentai-vos aonde? No templo. Templo é lugar de congregar. Templo não é lugar onde Deus habita. Porque na graça, diga, nós somos o templo. Então templo não é lugar onde Deus habita. Templo é lugar de congregar, de comunhão, de unidade. Posso ouvir um amém? De relacionamento cristão, amizade cristã, da mesma fé, de pessoas que têm em comum com a mesma fé. Atos 5,19. De noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. O anjo apareceu e disse: olha, vai no templo. O templo hoje seria o Ministério Graça Apostolado. Eu estou aqui no templo. O anjo disse: vai ao templo e diga para o povo a mensagem completa desta nova vida. Veja que eu estou lendo o livro de Atos. Estou em Atos capítulo 5. Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Já é nova aliança. Já é a graça de Deus. Na graça, os pastores, presbíteros, pregadores, apóstolos, profetas, bispos, têm por obrigação dizer ao povo a mensagem completa desta nova vida. Compreende isso? Infelizmente não tem acontecido isso no Brasil e no mundo. De propósito, os pregadores não falam, não dizem a mensagem completa. Qual seria a mensagem completa? Graça, uma nova vida sem pecado, uma nova vida sem diabo, uma nova vida sem culpa, uma nova vida sem condenação, uma nova vida salvo, uma nova vida abençoado, uma nova vida em Cristo. Todos os pregadores, pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, bispo, apóstolo, profeta, todos os pregadores nesta nova aliança têm por obrigação, abre um parênteses, é verdade que eles não fazem isso, fecha parênteses, mas têm por obrigação no templo dizer ao povo a mensagem completa desta nova vida. Bom, como 98% dos pregadores não fazem isso, eu quero deixar bem claro que eu, apóstolo Marcos Gomes, presidente e responsável por esse ministério, já fazem 16 anos em graça, que eu venho dizendo ao povo, neste templo, a mensagem completa desta nova vida, a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra?
Ora, Atos capítulo 5. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já era nova aliança, já era a graça de Deus. Se já era a graça de Deus em Atos 5, quanto mais agora no século 21. Amém? Ora, então se eles em Atos 5, alguns anos, pouco tempo da morte e ressurreição de Jesus, o anjo disse para anunciarem a mensagem completa dessa nova vida, a graça do apostolado, a graça de Deus em Cristo, e agora então no século 21? Muito mais. E por que não estão fazendo isso? Lembra que eu preguei aqui no ministério algum tempo atrás, não faz nem um mês ainda. Lembra da mensagem? Mudaram a igreja de Jesus. Quem lembra dessa mensagem? Mudaram a igreja de Jesus. Eu tenho por obrigação, você quer ver uma coisa? Abre em Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios 9, abre aí sua Bíblia, confere comigo. O tema de hoje, graça, uma nova vida. Diga, graças a Deus. Diga, Abba Pai. 1 Coríntios 9, olha lá, ó. Versículo 16, Paulo falando. Primeiro, quer dizer, uma pessoa que entendeu, que compreendeu, uma pessoa responsável, uma pessoa submissa a Deus, a sua soberania, uma pessoa obediente, temente a Deus, Paulo. Ele disse assim, não é qualquer pastor que fala isso, hein? Aliás, a maioria não fala. 98, 99% dos pastores no mundo não falam o que Paulo falou. Não fala. Eu falo. Eu tenho orgulho, eu tenho prazer de falar. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando anuncio a graça, diga comigo, evangelho quer dizer graça. Coríntios 9,16. Quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Para aí. O que é o evangelho? Atos 5:20. É a mensagem completa desta nova vida. Que vida? Diga, em Cristo. Quem está entendendo? Então veja que os pastores, os pregadores, os missionários, os bispos, principalmente os bispos, né, o apóstolo, agora que se diz apóstolo, aquele que usa o chapéu, o boiadeiro, fazendeiro, não tem anunciado a mensagem completa. Você consegue me entender? Porque se tivesse anunciado a mensagem completa, não precisaria dizer ao povo no templo para fazerem campanhas e correntes de libertação, visto que Cristo já nos libertou. Então a mensagem que eles anunciam não é completa. Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse, ó, Coríntios 9,16. Contudo, quando anuncio o evangelho, ou seja, quando anuncio a graça, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim. Olha o que é um homem temente a Deus, hein? Isso aqui é temente a Deus. Uma pessoa que não tem temor a Deus não fala isso. É velhaco. Eu conheço pastores velhacos, maliciosos. Uma vez minha sogra foi na igreja, quase que eu falei. Aquela igreja que diz que tem 4 evangelhos. Sabe aquela igreja? A igreja do evangelho, sabe? De 4 evangelhos. Dizem que é 4. Mas Paulo diz que o evangelho é um só. E o nome da igreja, né? Tem 4 quadradinhos assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja do evangelho de 4, né? Quando o evangelho é um só. Ficou claro, entenderam? Então minha sogra uma vez foi nessa igreja e fizeram a campanha do manto de Jesus. Eu não esqueço nunca. Tocar no manto de Jesus. Coitado do Jesus, já morreu faz mais de 2000 anos. Arrumaram um manto. Como que eles enganam e iludem o povo, né? Arrumaram um manto vermelho, uma coberta vermelha. Olha, toquem no manto de Jesus. Não sei se era R$50 ou 100, quem tocasse no manto, né? Aí as pessoas saíam, toca, a pastora da igreja, toca no manto de Jesus. Será que as pessoas não pensam nunca que aquele manto não é de Jesus? Coisa nenhuma. Você consegue entender? Aí foram lá, colocaram o manto, as pessoas tocaram no manto e tinha que pagar um valor para tocar no manto. A minha sogra, coitada, acabou o culto, estava indo embora, ela falou, vou cumprimentar o pastor, vou cumprimentar a pastora, né? Quando foi cumprimentar a pastora,
O pastor chegou perto dela, da pastora, e minha sogra ouviu. Esse foi o problema. Minha sogra ouviu o pastor falar. A pastora recebendo os irmãos, aí minha sogra foi cumprimentar a pastora. O pastor chegou do lado da pastora e disse: pastora, temos que fazer mais campanhas dessa, hein? Essa rendeu muito dinheiro, hein? Essa campanha foi boa. Ah, minha sogra ouviu e escandalizou. Quem está entendendo? Ela viu que ali não era para abençoar ninguém. Olha o que o pastor fala, que mancada, hein? Hã? Pastora, temos que fazer outra campanha dessa, hein? Essa rendeu muito dinheiro. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. É ou não é? Eu preguei aqui esses dias, ó. Digam, fala para o seu irmão, mudaram a igreja de Jesus. Alô, Paulo alguma vez fez campanha ou corrente para tocar no manto de Jesus? Paulo, o apóstolo Paulo, alguma vez ele fez fogueira santa de Israel? Paulo fez isso? E sabe o que o apóstolo Paulo disse em Coríntios 11, verso 1? Ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas caem no buraco porque quer, erram porque quer, porque não leem a Bíblia. Eu fico indignado. Se é uma coisa que eu não tolero, é gente burra. Não aceito, não tolero. Hoje eu fui jogar bola. O nosso time empatou 1-1. O abençoado empatou 1-1. Nós temos um time aqui na igreja, no ministério. As ovelhas. Todo domingo nós jogamos o futebol de campo. Aí fomos jogar bola, eu jogo de centroavante. O lateral subiu, passou o meio campo, conduzindo a bola. Chega uma hora que você fica sem ângulo para chutar, né? Então você é obrigado ao quê? Cruzar, não é? Você está subindo. O gol está no meio do campo. Chega uma hora que você não tem mais ângulo para chutar. Você consegue me entender? Então você é obrigado. É só ser um pouquinho inteligente. Você não precisa ser um gênio. É só um pouquinho inteligente. Se você não tem ângulo, você pega e toca para quem está de frente para o gol. Não é racional isso? Não, o burrão pegou sem ângulo nenhum, foi chutar para o gol, a bola cruzou o campo, foi lá para fora, lá no meio do mato. Aí eu fui obrigado a falar: não, você é burro demais, hein, meu? Falei, claro que eu falei. Falei, você não é ruim. Você é burro, é diferente. Você tem que assistir futebol, liga a televisão, assiste futebol. Você vai ver todos os jogadores, quando chegam, eles cruzam a bola na área. Tem um atacante, ele de frente pro gol sozinho. Ele está lá só esperando. E eu estou lá esperando a bola, e a bola não vem. E ele vai. Falei, ele vai cruzar, eu estou sozinho. É só tronco. Não, o burrão pegou sem ângulo. Deu uma pancada e a bola foi para o meio do mato. Eu falei, você não é ruim, você é burro, é diferente. Tem alguém me entendendo? Eu não admito pessoas burras, abençoado. Por quê? Porque Deus nos deu sabedoria. Quem recebe? Deus nos deu inteligência. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu sabedoria, capacidade para entender, para pensar, para compreender, abençoado. Você tem uma Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Confere na Bíblia. Quem recebe essa palavra? Confere na Bíblia. Confere, leia a Bíblia. Os pastores fazendo campanha, Paulo não fazia campanha. Pastores fazendo corrente, Paulo não fazia corrente. Pastores fazendo fogueira santa, Paulo nunca fez fogueira É claro, está claro na Bíblia. 1 Coríntios 11, verso 1. O apóstolo Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Digam todos, nós temos que imitar o apóstolo Paulo. Então vou fazer uma pergunta: Paulo fez campanha? Paulo fez correntes de alguma coisa? Paulo fez fogueira santa? Paulo vendia óleo de Israel? Paulo vendia sangue do cordeiro? Paulo vendia toalhinha? Se tu uma bênção? Paulo vendia tijolinho? Paulo vendia martelinho da vitória? Diga bem forte, 1 Coríntios 11, verso 1. Levante a mão e diga: devemos imitar a Paulo. Só quem está entendendo. Então eu não tolero pessoas burras, pessoas que não pensam. Eu fico indignado. Alguém aqui consegue me entender, me compreender? Eu fico indignado, abençoado. Vê se você me entende.
Indignado por quê? A pessoa se diz cristão, diz que vai na igreja, vai no templo, tem uma Bíblia. Caramba, leia a Bíblia, confere na Bíblia. Irmão, vamos fazer a fogueira. Espera um pouquinho, deixa eu ler aqui na Bíblia, porque, ô bispo, olha, eu li a Bíblia aqui, eu não achei ninguém fazendo fogueira santa. Você tem que questionar. Você não pode aceitar ser marionete, ser boneco, fantoche do sistema. Você não pode aceitar isso. Quem está me entendendo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não aceite ser manipulado. Questione. Ô bispo, mas aonde a Bíblia fala de fogueira santa? Aonde? Questione. As pessoas questionavam Jesus. Por que você não pode questionar o bispo, que não é Jesus? Posso ouvir um amém? As pessoas questionavam Jesus. Uma vez Jesus estava pregando, chegaram e falaram assim: ei, com que autoridade diz essas coisas? As pessoas questionavam Jesus. Outra vez Jesus pregando, falaram assim: ei, o batismo de João era do céu ou era da terra? As pessoas questionavam Jesus. E por que você não pode questionar o bispo? Por que você não pode questionar o apóstolo? Pergunta para o apóstolo aonde a Bíblia fala de tijolinho, de toalhinha, de fronha dos sonhos, de caneta ungida. Pergunta para ele. Se ele mostrar, tudo bem. Vê se você pode me suportar. Eu sou um ser humano normal. Como arroz, feijão, tomo banho, escovo os dentes, dirijo o carro. Sou uma pessoa normal. Todos os seres humanos são normais. E tem por obrigação pensar. Diga, eu tenho por obrigação pensar. Quem entende essa frase? É obrigação sua, abençoado. É obrigação sua pensar. Obrigação sua é pensar. O anjo saiu do céu e falou: olha, vai no templo, Atos 5:20. Vai no templo e diga ao povo. Aonde que eu estou? No templo. E aqui está o povo. Atos 5:20, o anjo disse: vai ao templo, diga ao povo a mensagem completa desta nova vida. Diga a mensagem completa. Você que está me ouvindo agora, me assistindo, você vai em alguma igreja, não vai? Você tem por direito legal ouvir a mensagem completa. Mas qual que é a mensagem completa? A mensagem completa é que se Jesus morreu pelos seus pecados, não tem lógica você ter pecado. Então, se algum pastor diz que você é pecador, você tem que questionar ele. Ô pastor, se é o bispo, tem que questionar o bispo. Se é o missionário, se é o apóstolo, você tem que questionar. Sem discutir, sem brigar, sem dar soco. Mas tem que questionar. Ô bispo, o pastor, o missionário, como que eu sou um pecador se Jesus morreu pelos meus pecados? Então ele tem que responder e mostrar na Bíblia. Quem é que está entendendo? É fácil entender. Veja comigo. 1 Coríntios 9, verso 16. 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se eu faço de boa vontade, o apóstolo Paulo falando, se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se eu faço de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Isso aqui é uma vergonha, né? Olha, de agora em diante, você é um apóstolo, recebeu a unção de apóstolo. Olha, você foi levantado a pastor, então você é pastor, você é pastora. E aí, você vai fazer as coisas de Deus como tem que ser feito? Falando a verdade, com justiça, com honestidade, com temor a Deus? Ou vai apenas cumprir um cargo? Porque você é assalariado, você é funcionário daquela empresa. Não é igreja, é empresa. É um homem de Deus ou apenas desempenha um cargo que te foi confiado? O apóstolo Marcos Gomes fala cada coisa. Eu sou homem de Deus. Eu sou temente a Deus. Coríntios 9,16. Me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Qual Evangelho? Atos 5,20. A mensagem completa, que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus morreu para te salvar, que Jesus morreu para te libertar. Você não tem que fazer campanha de libertação, coisa nenhuma, pois Ele morreu para te libertar, Ele morreu para te salvar,
Ele morreu para te justificar. Ele morreu para tirar os pecados. Essa é a mensagem completa. E hoje você já é salvo pela graça de Deus. Essa é a mensagem completa. É direito, ovelhas, digam comigo, é direito meu, como ovelha de Cristo, como povo de Deus, é direito meu, ouvir a mensagem completa. Você que está na igreja aí, não sei qual igreja que você vai, porque a maioria são tudo igual, tá? Tudo igual. Eu passei perto de uma igreja esses dias, estava escrito lá Mema, igreja Mema. Aí o rapaz falou, mas o que é isso? Eu falei, é tudo a mesma coisa. É batismo, é jejum, é campanha, é G12, é heresia, é corrente, é pecado, é tudo a mesma coisa. Não está mudando nada. Você, que igreja que você vai, eu não sei. Mas você deve estar preso no sistema. A verdade é uma só. Ou você está em graça, liberto. Posso ouvir um amém? Ou você está ainda preso e escravo de um sistema. Denominação. Igreja A, B, C, D. Ah, mas eu sou da igreja qual? Qual igreja que você é? Não, que igreja que você é? Que fala que você é um pecador? Que fala que você não é salvo ainda, que você vai ser salvo? Que fala que o diabo está na sua vida? Que igreja que você é? A igreja A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Quer dizer, fala tudo a mesma coisa. Mesma coisa. É ou não é verdade? Então as pessoas ficam rodando igrejas para ouvir a mesma coisa. Ouvir a mesma coisa. É ou não é verdade? Ah, eu moro em São Paulo. Aí vai naquela igreja de São Paulo, chega lá, o pastor fala, você, o seu pecado. Aí ele vai para outra cidade. Chega na outra cidade, não é pastor, é bispo. O bispo fala, você, porque é o seu pecado. Aí ele sai daquela cidade, vai para outro estado. Chega lá, não é bispo nem pastor, é missionário. O missionário, você e o seu pecado. Então ele vai para outro país. Chega lá, não é bispo, não é pastor, não é missionário. É apóstolo, é profeta. Chega lá, mas o seu pecado é a mesma coisa. A verdade é uma só, para você aplaudir se você entender. A verdade é uma só. Ou você está em graça, liberto do sistema, conhecedor da verdade, porque Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou você está em graça, liberto, ou você ainda é escravo do sistema. Quem está em graça, liberto, pode falar Abba Pai e aplaudir a Deus. Abba Pai. Diga comigo o tema, diga, graça. Assim, ó, uma nova vida. Aí tem gente que sai da igreja A, vai para a igreja B. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Na igreja A, ele ouvia que ele era um pecador. Na igreja B, ele continua ouvindo que ele é um pecador. Então ele sai, vai para a igreja C. Na igreja C, ele ouve que o diabo está na vida dele, está na família, tem que lutar contra o diabo, porque é o inimigo. Na igreja C. Aí ele sai daquela igreja C, ele vai na igreja F. Chega na igreja F, está lá, ó, o diabo, o inimigo. Não está mudando nada. Digam, graça, uma nova vida. Para você aplaudir, em graça não é tudo de novo, é tudo novo. Não é tudo de novo. A pessoa vai na igreja, chega lá, ó, você tem que se batizar. Aí ele batiza. Aí ele sai daquela, ele vai em outra. Ó, aquele não valeu, tem que batizar. Ele toca batizar de novo. Aí ele não está contente, ele vai na terceira igreja. Na terceira, olha, não, aquele não valeu, o que vai valer é o nosso que vale. E vai batizando, 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sei até quando. É tudo de novo. Na graça não. Diga, na graça. É tudo novo. Diga, não é tudo de novo.
Diga com gosto, diga graça, uma nova vida. Veja comigo aí Romanos, depois de Atos. Romanos capítulo meia dúzia. Romanos meia dúzia. Isso aqui é uma maravilha, abençoado. Graça é uma nova vida. Diga, graça é uma nova vida. Então você está na sua igreja, vem para esta igreja, que aqui ninguém fala que você é um pecador. Porque ninguém pode falar que você é um pecador, porque Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há em você que está em Cristo Jesus. Ninguém aqui, nesse ministério, é louco de falar que você é um pecador. Não é louco de falar isso. Por quê? Porque já conhece a graça de Deus em Cristo. Posso ouvir um amém? Mas se você conhece a graça de Deus em Cristo, como é que você pode falar para alguém que ele é um pecador? Diga, se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então a pergunta para a igreja aqui: se nenhuma condenação há, você pode chamar a pessoa de pecador? Nunca, porque nenhuma condenação há. Amém, abençoado? Então diga, a graça é uma nova vida. Claro ou não está claro? Aliás, isso aqui é ensino de Paulo, tá? Esse negócio de graça é uma nova vida, isso aqui é ensino de Paulo. Ele descobriu isso aí. Romanos 6, verso 3. Agora, ficar mudando de igreja igual mudar de roupa, né? Você tira a calça preta, coloca a calça branca. Tira a calça branca, coloca a calça vermelha. Tira a calça vermelha, coloca a calça marrom. Calça é calça. Não está tendo mudança nenhuma. Você sai de São Paulo ouvindo que é um pecador, vai lá para a Bahia, continua ouvindo que é um pecador. Sai da Bahia, vai para Sergipe, continua ouvindo que é um pecador. Sai do Brasil, vai nos Estados Unidos, continua ouvindo que é um pecador. A diferença é que em vez de ser em português, é em inglês. Graça não. A graça é uma nova vida. É a mensagem completa do Evangelho. Ou seja, o motivo do porquê e para que Jesus morreu por você. É o motivo. Mas por que ele morreu por mim? A graça explica. Amém, abençoado? É essa que é a diferença. Por isso que você não é feliz. Já trocou de 200 igrejas e não vai ser feliz nunca. Por quê? Porque você está trocando de igreja, mas a lei é a mesma. A condenação é a mesma. Você não tem que trocar de igreja, você tem que trocar de mente. Tira o sistema da sua mente e coloca a graça e o apostolado. Aí você vai ter uma nova vida. E o gozo do Espírito Santo passa a reinar em você. Quem recebe? Romanos 6. Olha como que Paulo entendia que a graça era uma nova vida. Diga, Paulo entendia que a graça era uma nova vida. Ele não vem nem falando, ele vem perguntando. Ele já chega perguntando. Romanos 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos... Tinha pessoas que não sabiam disso. E até hoje tem pessoas que não sabem. Talvez você que me assiste não sabe ainda. Não sabe o quê? Romanos 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você não sabe disso ainda? Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga, graça é isso. Diga, novidade de vida. Agora você sai da igreja A, ouvindo que é um pecador. Vai para a igreja C, continua ouvindo que é um pecador. Vai para a igreja J, continua ouvindo que é um pecador. Vai para a igreja X, continua ouvindo que é um pecador. Então não está mudando nada. Não é uma nova vida. Quem está entendendo? É ou não é verdade o que eu estou falando? É ou não é verdade? A pessoa vai na igreja A, ele não está salvo ainda. Aí ele aceita Jesus. Aí ele se batiza. Começa a tomar Santa Ceia. Aí, agora ele está salvo. Mas depois ele começa a ouvir mensagem. Será que você está salvo? Se Jesus voltar, você está salvo?
Se você tem que questionar, ô missionário, ô bispo, você não disse que se eu aceitasse Jesus eu ia ser salvo? Você falou isso, você fez o apelo, eu aceitei Jesus. Ô missionário, você não mandou eu batizar? Eu batizei. Você falou que se eu batizasse eu ia ser salvo? Eu batizei. Agora você está perguntando, será que eu sou salvo? Se Jesus voltar? Não foi você que mandou batizar, aceitar Jesus? Cadê os que estão entendendo? É tudo a mesma coisa. Estou falando besteira? Eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que pensam. Vou falar mais uma vez, eu não suporto pessoas burras, abençoado. Não suporto pessoa burra. Por que eu não suporto? Porque Deus te deu inteligência para você pensar. Deus te deu sabedoria. Você não foi feito por Deus um boneco de chumbo. Você não pode ser bonequinho de chumbo. Você não pode ser marionete. Você é uma pessoa livre, que Jesus morreu por você na cruz, para que você fosse livre. Você não pode aceitar ser um bonequinho de chumbo. Quem está entendendo? Levante a mão e diga, Jesus morreu para me libertar. Por isso que Gálatas 5, verso 1, diga, Gálatas 5, 1. Por isso que Gálatas 5, 1, Paulo disse, Cristo vos libertou para que de fato sejamos livres. Estai, pois, firmes, não vos torneis a se colocar debaixo do jugo da escravidão. Então isso quer dizer o quê? Que Cristo já morreu para te libertar. Amém? Agora é com você, não adianta Jesus morreu para te libertar. E você vai lá e se submete ao sistema, ao chicote do Hitler evangélico. Conhece o Hitler evangélico? Está cheio de Hitler evangélico. Tirania evangélica. Quando Jesus morreu para te libertar. Gálatas 5:1. Não vos torneis a se colocar debaixo do jugo da escravidão. Cristo morreu para te libertar. Você está liberto. Não permita homem nenhum te escravizar. Homem nenhum te amarrar. Não permita a igreja, a religião, ninguém, seja quem for. Cristo morreu para te libertar. Você está liberto. Ponto. Graças a Deus. Agora é com você. Não permita os homens se escravizar. Romanos 6:4. Diga, Romanos 6:4. Olha como que Paulo explicou. De sorte que fomos sepultados com Cristo, com Ele, pelo batismo na morte. Para quê? Para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, para aí. Jesus não morreu? Morreu. Ele não ressurgiu? Ressurgiu. Olha o que Paulo diz. Para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida. Jesus já morreu e já ressuscitou. Você não pode viver como Moisés. Jesus já morreu e pela glória do Pai já ressuscitou. Você não pode viver debaixo da lei, com a mente da lei, pensando que é um pecador, pensando que o diabo, que o inimigo, que o demônio, e eu vou para o inferno. Você não pode viver assim. Ele já morreu, já ressuscitou. Graça, uma nova vida. Uma nova mente, um novo entendimento. Romanos capítulo 7, versículo 6. Diga, graça, uma nova vida. Então você que está me assistindo, e que não é burro, que pensa, você tem uma Bíblia, você é adulto, às vezes tem até faculdade, né? Culto, quer dizer, você tem por obrigação pensar, né? Você tem por obrigação pensar. Pedro não tinha faculdade, Pedro, Tiago e João, eles eram indoutos, iletrados, e eles pensaram. Você tem por obrigação pensar. Pensar, por que Jesus morreu? Por quê? Ele morreu pelos meus pecados. Então você não tem pecado. Você tem que pensar. Como é que ele morre pelo seu pecado e você continua com o pecado? Então ele tem que morrer para tirar esse pecado que está aí. Não é verdade? Jesus morre para te libertar. E o bispo fala que você tem que fazer a campanha de libertação, que você não está liberto. Então Jesus tem que morrer de novo para te libertar. Ou é o bispo que vai te libertar? Ou é a oração que vai te libertar?
Quem te libertou foi o sangue de Jesus, foi o sacrifício de Jesus. Não é a oração que te liberta, não é a imposição de mãos que te liberta. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz que te libertou, de uma vez por todas, para sempre. Essa é a mensagem completa. E quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe o que eu estou falando. Romanos 7, versículo meia dúzia. Romanos 7, 6. Mas agora, ou seja, na graça, digam bem forte, estamos livres da lei. Diga forte, na graça, estamos livres da lei. Consegue entender isso? Está livre da lei por quê? Olha Romanos 6,14 do lado. Por que está livre da lei? Romanos 6,14. Porque você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Então vamos juntar Romanos 6,14 com Romanos 7,6. Diga, Romanos 7,6. Diga, eu estou morto para a lei. Eu estou livre da lei. Diga, Romanos 6,14. Porque eu estou debaixo da graça. Não é algo racional? É ou não é? Eu estou forçando uma interpretação? Não. Alô, eu não prego teologia. Eu não tenho teses teológicas. Eu prego a Bíblia, o que está escrito. E a Bíblia, ela mostra e prova por que Jesus morreu. Eu não preciso de tese teológica. Eu não preciso de seminário, curso teológico. Não preciso. Eu só preciso ler a Bíblia e crer nela. Não é a teologia que diz por que Jesus morreu. É a Bíblia. E a Bíblia diz que ele morreu pelos seus pecados. A Bíblia diz que ele morreu para te salvar. A Bíblia diz que ele morreu para te libertar. Não é teologia que explica isso. É a Bíblia, movida pelo Espírito Santo de Deus. Não preciso de ensinos de homens. Não preciso de teologia humana. Eu só preciso que a palavra me seja revelada. Porque se estiver escrito, então pode crer, porque escrito está. Quem recebe? Pode crer, está na Bíblia, está escrito. A graça é uma mensagem racional. Consegue me entender? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Além da graça ser racional, ela tem uma matemática exata. A graça é uma ciência. O que é ciência? Conhecimento. A graça é uma ciência exata. Jesus morreu para me libertar. Estou liberto. É exato. Não tem interpretação, não tem tese. Jesus morreu para me salvar. Pela graça eu estou salvo. É uma ciência exata. Não é 1 mais 1 mais 1, 2,9. Não. 1 mais 1 mais 1 é 3. Jesus morreu para me libertar, eu estou liberto. Morreu para me salvar, eu estou salvo. Morreu pelos meus pecados, eu não tenho pecado. A graça é uma ciência exata. Não aceite pastores vir com teologia, vir com seminário, vir com cura interior, quebra de maldição, tudo conversa mole de quem não tem o que fazer. Pedro, Paulo, Tiago, João não tinha seminário, não tinha teologia, não tinha nada disso. Nunca ninguém na Bíblia fez cura interior. Nunca ninguém na Bíblia fez quebra de maldição. Aí inventaram isso aí. Porque precisamos fazer a regressão, precisamos a depressão. Como que Abraão não tinha depressão? Então os homens inventam coisas. Os homens inventam coisas extra-bíblico. Ou seja, fora da Bíblia, além da Bíblia. Porque tem 3 tipos de doutrina, né? Diga, 3 tipos de doutrina. Assim, ó, bíblica, antibíblica, extra-bíblica. Doutrina bíblica, se estiver escrito, eu creio. É essa que nós cremos, na doutrina bíblica. Mas eu li no livro do anjo Moroni, que apareceu a Joseph Smith, e veio um outro testamento. Diz, que outro? É para cima de mim com outro? Eu creio na Bíblia. Um outro só para vocês. O mundo é tão grande, o anjo apareceu a um homem só para vocês, para mais ninguém. Doutrina bíblica.
é a doutrina que crê no que está escrito. Doutrina antibíblica é a doutrina de pessoas que vão contra. Contra. Anticristo, contra Cristo. Antibíblico, contra a Bíblia. Doutrina extra-bíblia, não está escrito. Extra-bíblia, além, não está escrito. Olha, diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu li na Bíblia, onde você leu? Isso é doutrina extra-bíblica. A Bíblia fala que nós temos livre-arbítrio. Aonde está escrito livre-arbítrio na Bíblia? Aonde? Aonde está escrito livre-arbítrio na Bíblia? Aonde? Doutrina extra-bíblica, não está na Bíblia. Então a pessoa inventa e começa a divulgar, a propagar, e as pessoas vão crendo. Levante a mão e diga: a nossa doutrina é extremamente bíblica. Diga, tem pessoas que não crê, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não entendem, mas tudo está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Acabou. Romanos 7:6. Romanos 7, verso 6. Paulo diz: mas agora estamos livres da lei. Diga, estamos livres da lei. Como é que você está? Romanos 7:6. Mas, aliás, não é só nós que estamos livres da lei. É os batistas, é os presbiterianos, é o pentecostal, só que eles não sabem disso, eles não conhecem. O quadrangular, o universal, o pentecostal, o testemunho de Jeová. Todos estão livres da lei, mas eles não sabem. Então estão escravos da lei. Só porque não conhece Romanos 7:6. Só porque nunca leram, e se leram não entenderam ainda, Romanos 6:14, que diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Quem está entendendo? Aí as pessoas começam, criam denominações. Igreja não sei o que, da graça. Igreja não sei o que lá, da graça. De graça não tem nada, porque está debaixo da lei. Quem está entendendo? Está cheio de igreja que diz que é da graça e não tem nada de graça. É uma pura igreja da lei. Está claro ou não está claro? Então como que você conhece uma igreja em graça? Pelo que se prega, pelo que se ensina. Pode dizer que é da graça, mas está pregando jejum, está pregando obras, está pregando campanha, corrente, subida no monte, sacrifício. É a igreja da lei. Eu posso falar que eu sou o Michael Jackson. Olha para mim e veja se eu sou o Michael Jackson. Eu não sou o Michael Jackson. Então não adianta estar escrito lá, igreja da graça, não é. Está pregando lei, está claro ou não está claro? Romanos 7, verso 6. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Ei, apóstolo Paulo, hein? Olha como que Paulo pregava. Paulo falava assim, não fica fundamentado na velhice da letra não, hein? Qual que é a velhice da letra? As pessoas estão fazendo jejum, fazendo jejum, fazendo jejum, fazendo jejum. Ué, aí Cristo vem e eu tenho que fazer jejum ainda? Jejum, Moisés na lei já fazia. Se eu tenho que fazer ainda, então por que Cristo veio? E as pessoas são pecadores, falam que o pecado, então o pecado já era na lei de Moisés. Jesus vem e morre, ainda o pecado permanece, então por que ele morreu? Ou seja, eles estão na velhice da letra. E nós, diga, em novidade de vida, em novidade de espírito. Diga, porque a graça é uma nova vida. Eu vou ler aí uns versículos, cada um, porque eu vou estar gravando, então não vou esperar você abrir não. Eu vou ler rapidinho. Se você abrir e conferir, amém, então marca pelo menos no papel, tá? Se não der tempo de você conferir, você marca no papel. Romanos 4, 25. Olha lá, ó. Romanos 4, 25. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O tema da mensagem, graça, uma nova vida. Então, graça, uma nova vida, uma vida sem pecado. Porque Jesus morreu pelos meus pecados.
Ele ressuscitou para a minha justificação. Graça, uma nova vida, quer dizer, uma vida sem pecado e justificado. Quem recebe? Outro texto, Colossenses capítulo 1, verso 21. Está na Bíblia, todas as Bíblias está escrito. Colossenses 1, verso 21 diz assim: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O tema da mensagem, graça, uma nova vida. Isso significa o quê? Graça, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida sem culpa. Colossenses 1:22, inculpáveis. Graça, uma nova vida, graça, uma vida sem culpa. Quem recebe? Graça, uma nova vida, uma vida sem pecado, porque Jesus tirou o pecado. Outro texto, Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O tema da mensagem, graça, uma nova vida, significa o quê? Graça, uma vida sem diabo, sem demônio. Como o diabo na graça, se Jesus pela morte aniquilou o diabo. Mas a Bíblia fala que o diabo, ele vinha de rodear a terra. Aonde fala? Lá em Jó capítulo 1. Bom, não precisa pensar muito para perceber que Jó capítulo 1 é um pouquinho antes de Cristo, né? Só um pouquinho antes de Cristo. Só um pouquinho antes dele morrer na cruz. Hebreus 7:12. Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Então, se o diabo rodeava a terra em Jó 1, no tempo de Moisés, na lei, quando Jesus morreu na cruz e disse, tudo está consumado, começou-se uma nova aliança. E na cruz, cumpriu Hebreus 2:14. Jesus aniquilou o diabo na cruz quando ele morreu. Graça, uma nova vida. Graça, uma vida sem condenação, uma vida sem pecado, uma vida sem culpa, uma vida sem diabo. Outro texto, Efésios 2, verso 8. Olha o que diz Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto o quê? A salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então eu não estou salvo porque eu quis me salvar. Nada que eu fiz, que eu faço ou possa fazer, pode me salvar. Porque a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça. E isso é um dom de Deus. Logo, graça, uma nova vida, significa o quê? Graça, uma vida salvo. Estou salvo pela graça. Deus me salvou. Por quê? Porque Ele é amor, Ele quis. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade que nós éramos pecadores. Na verdade, pela Bíblia mesmo, nós nunca fomos pecadores. Apóstolo, que heresia é essa? Não, espera um pouquinho. Pecadores foi Moisés, Isaías, Davi, Jeremias, Daniel, Malaquias. Eles que viveram antes de Cristo. Nós nunca fomos pecadores. Consegue me entender? Vou te falar por quê. Por quê? Porque nós nascemos depois de Cristo. Ou seja, quando nós nascemos, Jesus já tinha morrido. Ou seja, quando nós nascemos, Ele já tinha nos comprado, já tinha nos abençoado, já tinha nos justificado. Por isso, pela graça, somos salvos. Nós nunca fomos pecadores. É verdade que já tivemos obras na carne, mas nós nunca tivemos atitudes que nos separasse de Deus. Porque Paulo disse em Romanos 8 que nada nos separa de Deus. Fomos reconciliados com Deus. Nós nascemos no tempo da graça. Nunca fomos pecadores. Irrepreensíveis, santos e inculpáveis. Graça, para quem conhece um pouquinho de Bíblia, uma nova vida. Gálatas 5, verso 1. Olha lá, ó. Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Toda a Bíblia diz isso. Gálatas 5, 1. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Olha lá, ó. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, nós já nascemos libertos.
Ah, mas eu era do macumba, do espiritismo, do saravá, do candomblé, da quimbanda. O que você fazia na carne nunca contou para Deus. Atos 17:30. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas eu era macumbeiro. Não, Deus não te conhece segundo a carne. Para as pessoas você era macumbeiro. Para Deus você era santo, irrepreensível e inculpável. Diga, essa é a graça. Graça, uma nova vida. Olha aqui Romanos 5, verso 1. Para terminar, ó, Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé. Está aqui na Bíblia. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça. Aqui, ó. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos a entrada pela fé essa graça. Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação havia para quem andava segundo a carne. Quem que andava segundo a carne? Moisés, Davi, Salomão, Jeremias, Isaías. Nós não. Diga, nós andamos segundo o Espírito. Que a graça é uma nova vida. Último texto. 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. 1 Coríntios 6, verso 16. 1 Coríntios 6, 16. Não sabeis que o que se une a meretriz faz-se um corpo com ela? Coríntios 6, 16. Não sabeis que o que se une a meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Alô, como é que você pode ser um pecador se você é um espírito com o Senhor? Então o Senhor também é um pecador? Porque vocês dois são um? E agora, pastor? Como que a sua teologia explica isso? Ô pastor, como que a sua teologia explica Coríntios 6, 17, que diz que nós somos um espírito com o Senhor? Se você diz que o povo é pecador, então Cristo é pecador, porque nós se unimos com Ele, é um só. É ou não é verdade? Você vê que a sabedoria humana é falha. Por isso que eu não creio em teologia, eu creio na Bíblia. Posso ouvir um amém? Coríntios 6, 18. Agora na graça, Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Você está vendo? Fora do corpo. Diga, não dentro. Não é dentro, porque dentro você é santo. Dentro você é salvo. Dentro você é liberto. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. E esse pecado fora do corpo não te separa de Deus. Ah, então vou cometer o dia inteiro. Bom, Gálatas 6, 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar na carne, da carne ele colherá corrupção. Se você acha inteligente plantar na carne, para depois colher, eu acho que isso não é racional, né? Não é inteligente, né? Usar droga, prostituição, troca de mulher, pega uma AIDS, câncer, morre com 20, morre com 18, isso é inteligente? É inteligente, ovelhas? Sendo que Davi disse no Salmo 90, a vida do homem, a nossa vida, é de 70 a 80, 90 anos, e o cara vai morrer com 19. A ovelha, o filho de Deus morrer com 18, 19, é brincadeira. Então não é racional, não é inteligente andar na carne. Quem recebe? Para terminar, Coríntios 6, verso 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Verso 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Olha Paulo falando, ó. O Espírito Santo habita em você. Porque a teologia diz que o homem é um pecador se o Espírito Santo habita nele. E a Bíblia diz que Deus não habita onde tem pecado. Aí já começa a embaraçar.
Das duas, uma. Ou o Espírito Santo habita em você, ou você é um pecador. Se o seu pastor diz que você é um pecador, então você não tem o Espírito Santo. Cadê o Adriano? Aquele abençoado lá que diz que é um pecador, fala para ele, então você não tem o Espírito Santo. Mas eu batizei, você pode fazer o que você quiser, então você não tem o Espírito Santo. Se você é um pecador, você não tem o Espírito Santo. Porque Deus não habita onde há pecado. Se você é um pecador, então você não tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, você não é salvo. Você não vai para o céu. Mas pastor, eu batizei. Mas você batizou, mas é um pecador. Então você não tem o Espírito de Deus? Não, eu tenho o Espírito de Deus, tenho certeza. Então você não tem pecado. Quem recebe? Não tem como ter o pecado e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Diga, o Espírito que habita em mim provém de Deus. E o bispo falando que você tem um encosto, hein? Ô irmã, como que você cai nessa, irmã? Você não lê a Bíblia mesmo, não tem jeito, hein? Toma lambada, Deus fala, Deus exorta, você não lê a Bíblia, você não confere. Como é que você permite a pessoa falar que tem um encosto na sua vida, que tem um mal na sua vida? Como é que pode ter mal na sua vida se Cristo morreu na cruz para tirar esse mal? Não, vem cá que eu vou fazer a oração forte para o mal sair. Então Cristo não precisaria morrer na cruz. O bispo que faça a oração. E eu não creio que o bispo é mais importante que Moisés. Moisés era um tremendo homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas tinha coisa que ele não podia fazer. Hebreus 7 diz que a lei era um mandamento carnal. Por isso que Cristo veio. Para resolver o que o homem não podia fazer. Agora o homem fala que vai resolver. Vou tirar o mal. Vai tirar coisa nenhuma, é conversa. Quem tirou o mal foi Jesus na cruz. Quem te libertou foi Jesus na cruz. Quem te abençoou foi Jesus na cruz. Quem te salvou foi Jesus na cruz. Quem te libertou foi Jesus na cruz. Quem tirou o mal da sua vida foi Jesus na cruz. É você que pensa que tem o mal. Você não lê a Bíblia? Não conhece a graça? Graça. Uma nova vida. Vem receber. Vem receber. Eu quero ser o seu pastor e te ensinar o que diz a Bíblia, a graça de Deus. Para terminar, 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Quem recebe essa palavra? Por isso que o homem dá cabeçada na vida. Sabe por quê? Porque ele acha que ele é dele. Ah, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu chego onde eu quiser. Então dá cabeçada por quê? Porque ele acha que ele é dele. Você não é de você. Coríntios 6,20, você foi comprado por bom preço. Você pertence a Deus. Pedro disse, propriedade exclusiva de Deus. Já leu aquelas plaquinhas? Propriedade do João, aqui é a propriedade da Maria, propriedade. Então você é propriedade de Jesus. Você não é de você, você é de Jesus, você é de Deus. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Cadê os que recebem? Então pode aplaudir, porque essa aqui é a graça. Essa é a mensagem completa. Essa é a mensagem completa. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus e fazer uma confissão de fé. Fique de pé comigo. E você que me assiste pelo computador, no Facebook, na internet, em rede mundial, eu não sei onde você está agora, mas para de ir nessas igrejas que mente, que engana, que não te ensina a Bíblia, mandando levar sal grosso para casa. Você vai fazer churrasco, irmão? Para que você quer sal grosso? Vai fazer churrasco? Para que você quer sal grosso? Não para jogar atrás da porta, para o mal sair. Isso é macumba, isso é feitiçaria. O mal foi Jesus que arrancou, que venceu na cruz. Não é sal grosso, coisa nenhuma. Alguém aqui consegue entender essas coisas? Levante a mão direita. Feche os olhos. Diga obrigado, Senhor Jesus,
por me revelar a tua graça. Eu entendi perfeitamente que a graça é uma nova vida. É uma vida sem pecado. É uma vida sem culpa. É uma vida sem diabo. É uma vida de salvo. Uma vida de libertos. Uma vida de justificados. Diga, eu tenho uma nova vida. Porque a graça de Deus está em mim. Diga, a graça é uma nova vida. Diga, eu tenho uma nova vida. Santo, irrepreensível, inculpável, abençoado, salvo, justificado, liberto, aperfeiçoado para sempre. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Morri para a lei, estou vivo para a graça. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A graça é uma nova vida. Abba, Pai, graças a Deus. Vem, Ministério Graça e Apostolado. Acesse www.graçaeapostolado.com. Venha conhecer a graça de Deus em Cristo. Sem campanha, sem corrente, sem fogueira santa. Você não tem que pagar nada. Você não tem que ficar fazendo desafio com Deus. Você não tem que fazer sacrifício. A graça de Deus em Cristo Jesus. Graça, uma nova vida. Vem, eu quero ser o seu pastor. Amém? Salva de palmas ao Senhor Jesus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.